Prezado Fábio, caros ouvintes, boa tarde. Chegamos a 2022. Assim, a vida segue. Cada um onde e como Deus programou. É hora de começarmos a buscar o desejado próspero ano novo. Vamos cuidar um pouco mais da nossa vida comunitária, pois isso é muito importante. A prosperidade individual passa antes, obrigatoriamente, pela prosperidade do ambiente onde vivemos, físico e social. Penso que sem bem-estar social não poderá haver paz espiritual. E isso exige muito trabalho, constantes debates e reflexões. Então vamos lembrar, por exemplo, que Livramento precisa com urgência de um sistema de coleta e tratamento de esgoto. O que existia com mais de 40 anos não funciona mais. Só existem lá os restos, as ruínas, chamadas de pinicão. Vamos exigir do gestor. Nosso sistema de captação, tratamento e distribuição de água potável está igualmente obsoleto. Ainda funciona. É do tempo em que a quantidade de usuários era a metade dos de hoje. E ainda precisamos enviar água para a região de Iguatemi. Portanto, se o sistema não for ampliado, haverá colapso no abastecimento. E também devemos lembrar que o município não teria recursos para tanto. São dois grandes projetos. Será necessário, portanto, uma urgente articulação política e administrativa com o governo do estado e com o governo federal. Mas, se a população não cobrar e não exigir dos gestores, saberá Deus quando eles vão fazer isso. Provavelmente, depender da vontade deles, vai demorar muito. Não vai fazer tão cedo. Às vezes, é preciso até se indignar. Água e esgoto tratados são vitais para o bem-estar comunitário e a saúde pública. Créditos especiais. O prefeito Ricardo Ribeiro de Livramento encerrou o ano com muito dinheiro. Abriu em dezembro créditos suplementares de 5 milhões e mais de 100 mil reais para obras, atividades que ele não detalhou. Não sabemos exatamente onde é que ele vai gastar esse dinheiro. Não tem um projeto, um plano de ação. No ano todo de 2021, ele fez isso mais de 30 vezes, totalizando em créditos suplementares 32 milhões de reais. Isso equivale a 1/3 do orçamento, que foi de 107,3 milhões de reais. Mas o que são créditos suplementares? Todo mês de dezembro, a Câmara aprova o orçamento do ano seguinte para o município, prevendo as receitas e as despesas. Ou seja, o que ele vai receber, arrecadar, o que ele vai receber de transferência dos governos federal e estadual e as despesas que ele pretende ter. Se precisar fazer alguma alteração durante o ano, a lei autoriza, através desses chamados créditos adicionais, dentro dos quais estão os créditos suplementares, para que haja o ajuste, haja atualização do orçamento. Isso significa o seguinte: remanejar dinheiro de onde estiver sobrando, porque o projeto, a obra não se realizou, não precisou ou gastou menos, para onde estiver faltando. Mas há um limite para isso, que é fixado na própria lei orçamentária anual. Mas os limites costumam ser exagerados. E limite alto indica falta de planejamento pela administração. Em Livramento, esse limite foi em 80%, ou seja, quase todo o orçamento, em 2020. Em 2021, foi 60%. E para 2022, este ano, a Câmara voltou a aprovar 80%. É um exagero. Isso deixa o prefeito para usar quase todo o orçamento, quase todo o dinheiro público, como ele bem quiser. Bastaria no máximo uns 30%. O exagero foi uma das ressalvas do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, nas contas aprovadas de 2020. O certo seria haver um planejamento discutido com a população na Câmara
indicando em que tipo de projeto, em que tipo de ação, de obra o dinheiro vai ser aplicado. Mas isso os municípios, de uma maneira geral, não fazem, mas deveria fazer. A lei exige. O TCM apontou também que o prefeito Ricardo Ribeiro, em 2020, abriu esses créditos antes de publicar o decreto autorizador. Ou seja, a Câmara autorizou com uma lei, mas quando for abrir, o prefeito tem que fazer um decreto e publicar. Só a partir de então ele pode usar o dinheiro, abrir o crédito, como se chama, né? No caso, ele não vem fazendo isso. Ele abriu o crédito no início do mês e só publicou o decreto no dia 30 de dezembro. Isso é ilegal. E não deveria caber apenas ressalva do tribunal. Deveria caber, sim, a reprovação das contas. Sobras federais. Por esse decreto do prefeito, dos créditos suplementares aberto em dezembro, quase 2 milhões de reais, precisamente 1.900.000 reais, seria para construir, ampliar e reformar escolas. Não entendi, porque não iria fazer isso em um mês. E o ano seguinte já estava aí chegando e terá, como está tendo outro orçamento. Então, não foi explicado isso pelo prefeito. Os recursos, lembra o decreto, seriam de sobras de transferências federais, entre as quais 2,6 milhões aproximadamente de precatórios do Fundef. Ou seja, a maioria, 95%, acredito, do orçamento do município vem do governo federal. São transferências que ele faz para o município e outros municípios, não é só para Livramento. E nessas transferências usadas agora pelo prefeito para abrir o crédito suplementar estão 2,6 milhões de reais de precatórios do Fundef. Como assim? Mas não há uma regra própria para usá-los, respeitando aquela famosa subvinculação, 60% para a remuneração dos professores e 40% para outras ações de valorização do ensino fundamental? Essa é a pergunta. O prefeito não explicou. E isso é um assunto ainda obscuro em Livramento, já há muitos anos, pois não é divulgado quanto o município tem a receber na ação que ele ganhou contra a União, não é divulgado quanto ele já recebeu e muito menos é divulgado como estão sendo aplicados esses recursos. O Conselho do Fundeb, que é encarregado de fiscalizar, e os sindicatos dos profissionais da educação também nada perguntam. Então, cabe ainda perguntar por que o atual gestor constrói tantas unidades escolares. São muitas, pelo menos umas 3 grandes escolas, né? Escolas muito boas, por sinal, os prédios, né? Mas não entende como ele dá essa prioridade depois do município ter fechado, nos últimos anos, mais de 70 escolas. Ora, se fechou, é porque não está precisando. O máximo precisaria de quê? De reformar, de ampliar, de melhorar, né, as instalações, mas construir novos prédios, muito esquisito. E essas 70 escolas fechadas fez com que um número preocupante de professores ficassem ociosos e excedentes até hoje. E, por último, quero fazer um apelo, um alerta, um lembrete para que soltem os passarinhos. Você que tem animais presos, ainda que seja um pequeno passarinho, solte-os. Eles amam, eles preferem, eles querem a liberdade do mesmo jeito que você. Não maltratem nenhum animal. Maltratar, além de ser cruel, vai lhe causar no futuro angustiosas perturbações físicas e espirituais. Ao invés de prendê-los ou maltratá-los, ajude a alimentá-los, a protegê-los. Serão abundantes as bênçãos e energias positivas que serão atraídas para você e para todos aqueles que ajudam os animais a viverem neste mundo. Quem faz isso encontrará facilidades em tudo que tiver que resolver. Você não vai notar como, mas isso acontece.
Está na lei imutável de Deus. Leis rigorosas e infalíveis. Nem sempre percebemos, mas todos nós somos atingidos por elas, para sermos recompensados ou para sermos cobrados. O princípio é o mesmo da lei da física, que o professor inglês Isaac Newton descobriu para nós. Toda ação tem uma reação oposta, diz a lei de Newton. Se alguém chuta um cachorro, digo eu, este se afasta com o rabo entre as pernas. Mas aquele chute gera um débito a ser cobrado um dia do agressor, salvo se de algum modo ele se redimir. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde.